Gente, Bakhmut, fechando, o último, o cemitério OTAN. A Ucrânia sepulta a mídia em cova rasa. A mídia não tem mais onde se esconder, não tem mais aonde mentir. Bakhmut, uma obra surreal de Zelensky, aonde dá a impressão Zelensky ser um agente russo, que o enfrentamento que o Zelensky criou ali não tem explicação. Não tem explicação nenhuma, não se explica o que aconteceu ali. Aquilo foi um matadouro. Hoje, calculava-se, os números que me chegam são absurdos. Tem gente falando em 70 mil mortes ali, eu não acredito. Mas 45 mil é um número bem plausível. Isso numa cidade que tinha 70 mil habitantes e que a Ucrânia fez dali cemitério da OTAN. Generais americanos, estrategistas ingleses, estrategistas alemães, alto comando, poloneses, oficial polonês nunca primou pela inteligência, né? Mas, então é o seguinte, essa turma toda entrou pelo cano ali. E o pior de tudo, a Rússia, nesse meio tempo, bateu o pau na mesa e quer saber quem foi que estourou, quem explodiu o Nord Stream 1 e 2, como se ela não soubesse. A Rússia é aquele sujeito cruel, como eu, que quando faz a pergunta para você já sabe a resposta. Aquele professor cruel, que pergunta alguma coisa que deveria ser do seu conhecimento, mas ele já sabe toda a verdade. Então, você veja que a Rússia mandou. E houve a fuga das galinhas. Von der Leyen, a Larápia e Rodela estão com o cu na parede. Eu ia falar outro termo, mas o cu é o mais redondo possível, mas se aplica. Está colado na parede. Podem ir parar no banco dos réus, porque o Ocidente, há muito tempo, sempre preferiu se livrar dos anéis e segurar os dedos. Hoje, ontem, anteontem, para o Ocidente sobrou, como vocês viram, quinzais balísticos e uma fictícia batalha de tanques que nunca existiu na Ucrânia. A última batalha de tanques na Ucrânia aconteceu em 1944. Não houve batalha, houve enfrentamentos fortuitos e uma destruição massiva de todo o inventário de guerra ucraniano, que perdeu mais de 200 mil homens, já é pacífico, mais de 200 mil mortos. 300 mil perdas gerais, elevando para 500 mil. Não tem mais dinheiro, não tem mais grana. E agora a Rússia, depois que falou sair do START 3, é o recado que, se brincarem, eu vou mandar mísseis nucleares. E armou. Ou vocês acham que os Kinzhal, meia dúzia de Kinzhal, jogados cirurgicamente em algum lugar, mas segundo canais especializados, vagabundos, estão atacando agora, inclusive dando rabo no mundo militar, estão atacando agora porque daqui a pouquinho vai ver o sistema Patriot. O sistema Patriot não intercepta nem drone, tá? Nem drone do Alibaba. Que dirá um míssil comum? Que dirá um Kinzhal? Que o próprio Pentágono já humildemente admitiu que não tem como interceptá-lo. Se você não tem como interceptar um Sarmat, se você não tem como interpretar um Kinzhal, que você não tem como identificar onde está um status 6, se 80% da sua população vive no litoral e você está totalmente à mercê de um ataque nuclear de proporções cavalares, nunca jamais vista ou pensada ou imaginada, e sua capacidade de retaliação está em equipamentos velhos e sucateados
de 30, 40, 50 anos atrás, você está mal. A única coisa boa que existe é a narrativa. Na narrativa, a Ucrânia está vencendo a guerra, a Rússia está fodida, a Rússia não tem armas, a Rússia está brigando com paus e pedras e paz. Vocês imaginem se a Rússia tivesse um simples 38, garruchas velhas, né? Que com paus e pedras estão fazendo isso? Os equipamentos tecnológicos da Rússia usam chip roubado de lavadora. Foi falado isso na Suécia. Putin está à porta da morte, está com a doença terminal. Olha, seria até engraçado, eu desejo vida longa a ele, porque ele é equilibrado. Mas se entrar um Medvedev, que foi outra troncha que o Ocidente engoliu, se entrar uma Maria Zakharova, aí não tem conversa. É chuva. Direto. Hoje, os Estados Unidos não têm armamento nuclear que seja compatível com a geração anterior russa, de 2 gerações atrás. Porque a geração anterior russa é de 1986. É muito mais moderna que a americana. Agora, os ucranianos passaram códigos-fontes para eles. Então, o que acontece? A Rússia desenvolveu outros, hipersônicos, hipermanobráveis, imparáveis. Mas a maldita da mídia, aquela que eu destruí a Globo, destruí a Record, destruí o Rock, destruí o mundo no militar, destruí todos eles, todos, desde o primeiro dia, massacrei. Eu, Wellington, Carlos Velasco, Rafael Machado, nas lives de domingo e de segunda, sempre aqui no meu canal. Não estou falando dos outros canais parceiros que fizeram o mesmo trabalho, não. Estou falando do meu canal aqui. Desde o primeiro dia, eu dei para vocês o resultado. Escrevi o bilhete. E para quem acha que eu só entendo de geopolítica internacional e não entendo de política nacional, como eu falei, procure aqui que eu já reeditei o Conversa ao Pé do Rádio, que eu fiz em 2019, dizendo que o Lula ia voltar agora para ser um boneco do sistema. Errei. 2019, gente. Bolsonaro estava entrando e eu já estava dando a eleição do Lula de 2022 e dizendo a quem ele ia servir. Diz aí quem acertou igual a mim. Diz. Fala aí. Eu faço isso aqui com dedicação, com carinho, com amor. Me dedico a fazer isso aqui. Faço mesmo. Tem o lado? Tem. Mas, mesmo assim, tem outro lado, a verdade. Já, em algumas vezes, critiquei o Putin aqui, se bem que tem pouca coisa a criticar, porque ele não tinha outra coisa a fazer. Mas as críticas minhas são mais pela benevolência. Eu já teria metido o pé no acelerador há muito tempo. Mas ele tem a velocidade dela, e falei desde o começo, a velocidade da guerra na Ucrânia é essa daí. A OTAN vai acabar depois dessa guerra. A OTAN vai ser humilhada, dividida. A Hungria já quer uma OTAN sem os Estados Unidos. Trump já disse que, se voltar, ele não quer mais participar da OTAN. A Turquia está dentro da OTAN comprando armamento russo, fazendo jogo russo. Israel não sabe se está lá ou se está aqui. A China fechou com a Rússia, o Irã, a África. Só sobrou a gente aqui de pária. Por isso que eu vou falar na próxima live, que talvez seja amanhã, que talvez eu não faça live no domingo. Tá? E eu explicar mais ou menos isso aqui, fazer uma livezinha amanhã, legal, maneira, 19h30, tá? Tranquila. Uma live aí, dando recado sobre esse assunto e outros assuntos. Por que é que abandonaram a gente? Que não somos confiáveis. Que vivemos rastejando para os Estados Unidos. Lula e Bolsonaro rastejam para os Estados Unidos. Um rasteja para o Partido Americano, o Partido Democrata, outro Partido Republicano. Ambos, de uma forma ou de outra, se alinham ao sionismo. E, por último, a gente tem que ver Benedita da Silva lutando contra o povo brasileiro. O povo brasileiro que, segundo a Marina Silva, 120 milhões de pessoas passavam fome. Foi lá fora falar disso, não teve nenhuma reprimenda, não houve nada.
né? E hoje a Janja veio fazer uma programação cultural. De repente, fica quieto, Rui. Cala a boca. Gente, é o que eu tinha para falar por hoje.